Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde Pélvica em Foco. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a ginecologista doutora Gabriela Pasquetto. E a gente vai falar sobre um tema que daria um podcast de 24 horas. Mas a gente tem pouco tempo, mas vamos procurar abordar tudo isso, né? Nessa meia horinha, que é o bicho-papão da mulherada e a menopausa. É o grande momento. É o grande momento. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada. Doutora Gabriela é ginecologista com pós-graduação em ginecologia endócrina e climatério pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada em patologia genital inferior e colposcopia, né, pela Unifesp, e professora de ginecologia do curso de medicina da Unisul. Bem-vinda, doutora linda. Muito obrigada, Rubia. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. E esse é um tema extremamente importante, né? É algo assim que agora está sendo mais falado. Exatamente. Antes era super tabu, assim, não se falava desse momento. Mas ainda bem que agora a gente fala. Ainda bem que agora a gente fala, ainda bem que agora a gente tem um monte de opções aí de tratamento, né? O que eu falo sempre nos podcasts, que uma equipe multidisciplinar pode ajudar mais do que uma pessoa só, né? Sim. Então, eu vou começar fazendo te questionando, assim, o que as pessoas mais procuram saber, pacientes, dúvida de pacientes, né? Das mulheres. Eu vou falar um pouquinho antes da menopausa, vamos começar pelo que antecede o bicho-papão, né? O que é o climatério ou perimenopausa, né? Em que idade geralmente se inicia e quais são os primeiros sintomas perceptíveis? Tá. O climatério, na verdade, ele é um período, né? Igual a gente tem ali o período da puberdade, da infância, climatério é um período que vai englobar o pré e o pós-menopausa. Menopausa é só uma data, é um dia ali do calendário que foi o dia da última menstruação da vida da mulher. Opa, então você já está respondendo uma pergunta, tá? Depois me lembre, quando que a gente consegue chegar no diagnóstico? Estou na menopausa, então é? É o último dia da menstruação da vida da mulher. E a gente vai poder olhar para trás e falar que ele foi o último depois de um ano. Tá. Então, assim, depois de um ano. Depois de um ano. Então, o climatério é esse momento de vida pré e pós-menopausa. É aquele momento em que o corpo da mulher vai passar por sérias mudanças, né, radicais, assim. Já no climatério ele já entra nesse processo das mudanças. Das mudanças, então. sim. O climatério, né, essa pré-menopausa pode começar mais ou menos 7 anos antes da data da última menstruação. Então, é um período que pode ser bem longo, né? Se a gente for pensar. E aí, como é que diagnostica, então, esses, no caso, 7 anos? São exames laboratoriais, ultrassom do ovário? Como que a gente sabe que está no climatério? A gente vai unir o quadro clínico da paciente e pode associar alguns exames laboratoriais. Certo. A gente sabe ali que a faixa etária desse climatério vai ser depois dos 40 anos. Sim. Então, se uma mulher está ali com seus 45 anos, está com menstruação irregular, tem alguns sintomas, por exemplo, os calorões, insônia, o humor tá meio bagunçado, libido tá baixa. A gente pode já inferir que ela tá nesse momento. Entendi. Porque é uma idade compatível, uma clínica compatível, e a gente faz o laboratório só para garantir ali, para confirmar. Tá. Em alguns casos, existe a chance dessas pacientes, né, no climatério, esse mais que você falou de 7 anos, 5... chegar com esses sintomas, mas nenhum atraso menstrual, nenhuma irregularidade, você consegue só através dos sintomas ou tem que existir essa falha ali no mecanismo do ciclo menstrual? A menstruação, ela não precisa ficar irregular no sentido de espaçada. Entendi. Ela pode ficar irregular, às vezes, antecipando. Então, aquela mulher que fala, eu tô menstruando 2 vezes no mês. Então, isso já é uma irregularidade. Certo. E também mudar o padrão da menstruação. Aquela menstruação ficar mais prolongada, mais volumosa. Isso também a gente vai levar em consideração para falar que a menstruação já não tá mais regular como era antes. Doutora Gabi, quando as mulheres entram de fato na menopausa, os sintomas são diferentes do climatério? Eles são maiores? Como é que é isso?
O que vai mudar radicalmente é a questão da menstruação, que vai zerar total, né? E com isso, aqueles sintomas de calorão, principalmente, que são os fogachos, né, que a gente chama, eles passam a ser constantes. Naquele período de Ai, que pré... notícia ótima. Naquele período de pré, a mulher vai ter momentos de fogacho, momentos de calorão e momentos sem. E já ali no pós-menopausa, a tendência é ser algo mais constante. Certo. Né? Não vai durar para sempre, mas pode incomodar por vários anos. Então é chato. Que notícia maravilhosa. Bem desagradável. Bem, então a gente agora vai entrar, né? Vamos abordar então esse tema, né? Junto com a menopausa, que também é algo que tem muitas opiniões, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem mulheres que querem, tem mulheres que não querem, que tem medo, que é aquilo que você é especialista, né? Na reposição hormonal. Gabi, após quanto tempo do início da terapia hormonal, os efeitos de melhora, eles costumam ser percebidos? E a terapia, né, a reposição hormonal, ela é feita já no climatério, nos primeiros sintomas, ou é necessário chegar na menopausa? Quando a gente inicia a reposição hormonal, ali em cerca de 15 dias, a mulher já começa a ter uma melhora dos sintomas. Então, é algo bem rápido, assim, que tem uma melhora significativa. Depois de um mês, a gente já vai avaliar, assim, como é que vai ser o padrão ali do uso do hormônio nessa mulher. E a gente pode começar a reposição ali no climatério mesmo, não precisa ser no pós-menopausa. A gente já consegue amenizar esses sintomas desagradáveis nesse período, porque imagina, a mulher pode ficar 5 anos ali nesse pré-menopausa, 5 anos sofrendo, não dá, né? Então a gente já consegue antes fazer esse tratamento e já amenizar os sintomas, né? E essa terapia hormonal, ela vai sendo ajustada conforme vai passando o tempo do climatério e a entrada da menopausa? A gente vai ajustando ao longo da vida? Ou ela é realizada, é tipo uma receitinha de bolo? Você vai usar isso para sempre? Não, a gente pode ir fazendo ajustes, tá? Ótimo. A nossa máxima é usar sempre a menor dose hormonal necessária. Né? Então, a gente começa com uma dose padrão ali e vai fazendo ajustes, se necessário, dependendo dos sintomas dessa mulher, se tem melhora ou não. A gente pode aumentar ou diminuir essa dosagem. E, geralmente, quando vai passando mais tempo ali de uso da reposição hormonal, a nossa tendência é começar a reduzir essa dosagem. Tá? A gente não precisa parar mais a reposição hormonal. Antigamente, a gente usava, assim, por uns 5, 10 anos e falava, acabou o tempo de uso. Então, era uma pergunta que eu já ia fazer, mas tu já está respondendo. Ótimo. Que é a seguinte, né? Muita gente fala, eu tenho pacientes que chegam e questionam, porque eu, quando fiz 60 anos, eu parei a reposição hormonal. Então, assim, não existe mais uma idade para parar essa reposição hormonal? Não, essa é uma grande confusão que o pessoal faz. A gente tem uma idade para início. Isso aí. Depois é mais uma pergunta, tá? Exato. Para iniciar, a gente tem aquilo que fala que é a janela de oportunidade. Sei. Mas para parar, não tem mais. A gente vai avaliar como que essa mulher é. Se ela é uma senhora de 80 anos, super saudável, super ativa e reposição hormonal faz sentido para a vida dela, a gente vai manter. Certo. Agora, se ela tá com 55 anos e já tá toda cheia de problemas de saúde, tá toda alterada, aí não faz sentido. Daí então, a gente vai suspender. Tá. Mas, e assim, pacientes que, por algum motivo, né, o principal, que não era tão falado, né, antigamente nessa reposição hormonal, que passaram por esse período, envelheceram, entraram na menopausa com sofrimento, e hoje com 60 anos, nossa, eu quero fazer porque agora eu entendi que vai me fazer bem. Existe uma chance de começar a fazer reposição hormonal assim, com 60 anos, se ela nunca fez antes? Provavelmente ela não vai poder. Tá? É complicado isso, porque a gente, nessa janela de oportunidade, a gente tem a data que é 10 anos após a idade da menopausa ou acima de 60 anos. Acima de 60 anos, a gente pode avaliar bem minuciosamente se ela não tem nenhum risco cardiovascular, né? Se ela não tem nada ali, se tiver tudo bonitinho e redondinho, a gente pode pensar em iniciar uma reposição uma ajudinha com dose baixa
e via transdérmica, que a gente sabe que tem várias vias de uso de hormônios, né? Entendi. E a via transdérmica é a que causa menos impacto cardiovascular, então é a que a gente escolheria para essas pacientes ali no limite de idade. Entendi, né? ok. Uma dúvida também muito frequente, tá? É possível fazer reposição hormonal com o estradiol e sem o uso da progesterona? Se a mulher não tiver útero, sim. Agora, se ela tiver útero, não. E por que isso pode acontecer? Se ela tiver útero, qual que é o risco dela não usar, associar a progesterona? O risco vai ser aumentar a chance de câncer de endométrio, que é aquela camada interna do útero. Quando a gente usa só o estradiol, a gente vai ter uma certa proliferação dessa camada do endométrio. E isso a longo prazo, vários anos, pode ter alguma mutação, alguma transformação ali nesse tecido e acabar virando um câncer. Claro. Né? Quando a gente usa a progesterona, a gente bloqueia essa proliferação que o estradiol causa. Então, a gente tem um equilíbrio. Então, quando a mulher tem útero, é obrigatório usar os dois juntos. E isso é algo bem interessante, porque a progesterona é o hormônio mais chato da gente conseguir manejar. Porque é um hormônio que mais dá efeitos colaterais e que mais bagunça sangramento. E quais são os efeitos colaterais, além de bagunçar o sangramento? Pode dar retenção de líquido, alterações de humor e principalmente o sangramento menstrual, que não é menstrual, né? O sangramento que pode ficar muito bagunçado. Então, a maioria não, né? Algumas mulheres percebem que quem tá causando isso é a progesterona e tira ela de lado. Só que isso é um erro muito grave. Porque o estradiol é maravilhoso. Ele transforma a mulher assim, deixa ela incrível. Só que ele sozinho vai causar prejuízo a longo prazo. Entendi. Então, a progesterona é uma bengala Exatamente. do estradiol. Exato. Ela tem que ser usada. Certo. E quais são as principais dúvidas, aquelas mais frequentes que as suas pacientes chegam em relação à reposição hormonal? Quais são as dúvidas que o que elas te perguntam sobre isso? Eu acho que as dúvidas e os medos, né? Eu acho que a pergunta campeã é se vai engordar. Todo mundo chega e fala, mas eu vou engordar se eu usar esse hormônio? E daí é um grande desafio, né? Porque a gente sabe que o estradiol, ele não vai engordar. Ele até melhora a composição corporal. Porque previne ali, evita o acúmulo de gordura na região abdominal. Então, mantém as curvas da mulher. Só que a progesterona pode dar retenção hídrica se não for usada da maneira equilibrada, certo. Né? E eu falo isso para a paciente, só que ela tem que fazer a parte dela. Se ela não fizer exercício físico, comer igual uma maluca... Mesmo porque nesse período, na menopausa, nosso metabolismo já está zoneado. É muito mais fácil engordar com ou sem estradiol, progesterona, se você não fizer exercício, né? Então, tem que ter ali um certo cuidado. Não é o hormônio que vai acabar engordando, né? Mas é muito mais um estilo de vida. Certo. E, na verdade, a reposição hormonal, ela dá uma disposição a mais, uma energia, que se usada para fazer um exercício físico ali, para ter essa parte de estilo de vida saudável, é muito legal, porque daí consegue emagrecer. Certo. Né? Daí ela vai aliar isso. Mas engordar ela não engorda. Não engorda, certo. E quais são as principais indicações e contraindicações da reposição hormonal? A principal indicação é melhorar a qualidade de vida da mulher. Então, aquela mulher que está muito sintomática, principalmente dos calorões, dos fogachos, a gente tem uma indicação de iniciar a reposição hormonal. Então, os fogachos, a insônia, oscilações de humor e até mesmo questão de atrofia vaginal, incontinência urinária, são indicações para a gente iniciar a terapia de reposição hormonal. Certo. E contraindicações são poucas. O pessoal acha que é um monte, né? Mas são bem poucas. Os principais são neoplasias, né? Então, câncer de mama. Todos os cânceres que são hormônio dependente. Certo. Então, câncer de mama, alguns tipos de endométrio e alguns tipos de ovário são contraindicações. Sim. Doenças hepáticas descompensadas. Paciente que teve infarto e AVC não vai poder fazer reposição hormonal. Ah, é? Infelizmente. A parte de trombose, a gente está cada vez entendendo mais que até pode ser feita. Sim. Mas infarto e AVC não dá.
Certo. infelizmente. Então, a questão aí da reposição hormonal. A reposição hormonal, ela não é feita só porque ela vai melhorar a atrofia vulvovaginal e vai melhorar essa qualidade da relação sexual. Então, ela pode sistemicamente atua em todos os nossos órgãos, beneficia então o nosso cérebro, nosso corpo, ossos, como é que é isso? Sim, a reposição hormonal, ela traz benefício de qualidade de vida, obviamente, de relação sexual também, mas ela tem um efeito de proteção cardiovascular. Então, aquela mulher que iniciou a reposição hormonal naquele momento adequado, ela tem proteção contra doenças cardiovasculares, Certo. ela tem proteção contra a osteoporose e contra certos tipos de demências também. Então, assim, a reposição hormonal, ela age no corpo todo. E também tem aquela parte estética, que Claro. não que vai diminuir o envelhecimento, mas, por exemplo, a pele vai ficar com uma Sim. qualidade melhor, cabelo fica com uma qualidade melhor, né? Certo. Então, tudo isso vai equilibrar ali. Então, como você falou de pacientes com AVC agora, então uma paciente que tem uma hipertensão arterial sistêmica, tem que observar isso? Dá para fazer, não dá? Ou é só com AVC, assim, só pacientes com AVC? A hipertensão, por si só, não é uma contraindicação se estiver controlada. Sim, certo. Quando a pressão está descontrolada, aí a gente vai mandar para o cardiologista, ele vai organizar essa pressão, organizar os medicamentos e devolver para a gente depois. Mas daí tem só um detalhe, que essa mulher hipertensa é mais adequado a gente usar o hormônio pela via transdérmica do que pela via oral, tá? O estradiol. Sim. Por conta do risco cardiovascular, né? Certo. Ali, um certo risco tromboembólico, que o transdérmico já não tem. Certo. Então, para falar assim, via de regra, a hipertensa controlada pode usar estradiol transdérmico. Certo. Né? Bem, então, a gente já está sabendo, né, que a reposição hormonal, ela pode estar trazendo vários benefícios, né, aí numa saúde integral mesmo dessa paciente. Mas como assim? A gente trabalha mais que, por exemplo, a fisioterapia pélvica, né, com pacientes na menopausa, para a gente chega aquela queixa comum, né, uma atrofia vulvovaginal, uma fragilidade dessa mucosa ali da vulva, com dor na relação sexual, algumas pacientes com fissura. Acontece que quando a gente vive esse hipoestrogenismo, os nossos músculos aí do assoalho pélvico, do canal vaginal, eles não ficam mais, eles vão perdendo a funcionalidade, certo? Sem oxigenação e cada vez mais vai aparecer o quê? Um músculo disfuncional, pode ser hipertônico, um músculo que está sem vida, né? Então, assim, a maioria dessas pacientes que chegam pra gente, elas querem saber justamente sobre esta melhora que a reposição hormonal pode estar fazendo para elas poderem ter uma vida sexual saudável, para elas não perderem mais urina, porque quando essa paciente está sem hormônio, eu tenho muitas que falam, Ruby, a primeira coisa que eu senti foi perda de urina. Existe ali a gente perde a coaptação da mucosa uretral, né, por causa dessa falta do estrogênio. A nossa uretra, o esfíncter externo da uretra é músculo também, também vai ficar, perder essa funcionalidade de contrair e relaxar. Então, assim, essa dúvida, a maior delas, né, dessas nossas pacientes, é em relação a isso. Essa terapia, o que você acha dessa terapia combinada ali da fisioterapia pélvica e da reposição hormonal? Eu sou super fã da equipe multi, né? Eu acho que ninguém consegue trabalhar bem sozinho. Ai, que ótimo. Eu também. Então, assim, eu acho que é uma combinação maravilhosa a gente fazer tratamento medicamentoso ou até mesmo com tecnologias, né? Sim. Laser, radiofrequência. Exatamente. E trabalhar a fisiopélvica ali. A gente Sim. consegue cercar por todos os lados. Exatamente. A gente tem muito recurso, principalmente hoje, né? Além das nossas mãos, que fisioterapia é toque, né? A gente tem recurso
recursos, né? Muitos aí, cada vez mais, para melhorar essa função sexual, como a radiofrequência não ablativa, que a radiofrequência que nós usamos é a não ablativa. Elas são mais sessões, né? Do que uma ablativa. A gente tem laser de baixa potência, o LED azul, o laser vermelho, que todos funcionam para atrofia. A eletroestimulação aí, para pôr esse músculo funcionar, para oxigenar, para ter mobilidade. Porque acontece que a gente vai perdendo essa mobilidade mesmo, né? Do canal vaginal. Além de outras técnicas aí que a gente usa, inclusive a gente tem o laser para fissura. Pacientes que elas têm durante a relação sexual, elas já estão com esse processo de atrofia, muitas vezes elas fazem fissuras, porque é muito fácil de fazer fissura, né? Então, a gente tem ali o tratamento com laser só para cicatrizar essas fissuras, né? Então, realmente, é muito importante as duas coisas andarem juntas, né? Quem se beneficia, na verdade, é a paciente, né? Exatamente. E eu costumo brincar com as minhas pacientes que a atrofia vaginal é a única coisa da menopausa que vai só piorar com o tempo. Porque o restante melhora, os calores vão embora, a insônia resolve, a oscilação de humor melhora, mas a atrofia vaginal só piora com o tempo. Tanto que a gente, às vezes, atende senhorinhas, assim... Que não consegue nem fazer exame. Não dá, tá fechado. Eu recebo muitas dessas pacientes que até a gente tem que oxigenar, e são pacientes, inclusive, que elas realmente têm contraindicação, né, da reposição hormonal em função do que você já falou, que, assim, pra gente conseguir tocar, abordar esse canal vaginal, essa região, é demorado. A gente tem que usar termoterapia, a gente vai ter que fazer laser devagarinho, até devolver um pouquinho de vida. Realmente parece que é um tecido que morreu. Fechou. Parece que fechou, é horrível, exatamente. Né? E por que isso só persiste? Pois é, porque ali é uma região que a gente precisa do hormônio para fazer a elasticidade da mucosa, produzir colágeno, elastina, tudo mais, para essa mucosa ficar elástica e espessa. Certo. E a gente não tem outras formas de fazer isso, né? Então, vai só piorando com o tempo. Cada vez vai ter menos nutrição, igual você comentou, né? Para de ter oxigenação e só piora. Certo. E é uma região também que a gente não tem o trabalho voluntário ali. Muitas mulheres esquecem que existe a pelve. Por isso a importância da fisioterapia pélvica. Porque elas não vão morrer lá fazendo fisioterapia, mas lá elas vão aprender que essa região existe, que ela pode ser trabalhada voluntariamente. E que fazer exercícios pélvicos em casa, que tudo isso vai devolvendo, né, pelo menos aí um pouco dessa elasticidade, desse oxigênio do músculo, né, e aí vai melhorando a vida sexual. E assim, é interessante que até para a questão sexual de lubrificação, o próprio estímulo da contração ali, ele é importante, né? O estímulo da contração, a eletroestimulação intravaginal, elas ativam as glândulas de Bartholin. Então, assim, eu tenho pacientes que depois de umas 10 sessões, elas falam, meu Deus, Rubi, eu tô achando que eu peguei alguma coisa, eu tô com um corrimento, eu tô sempre molhada, eu tô sempre úmida. Foi depois que eu comecei a físio, agora eu sou lubrificada. Aí eu vou explicar, não, você não pegou nada, a gente tá ativando essa região, a gente consegue ativar essas glândulas de Bartholin a produzir aquilo que a gente precisa, né? Exato, tem que ficar feliz, né? Exatamente, lubrificação. Isso é muito importante. É engraçado que a mulher ali na idade reprodutiva não quer nada de secreção vaginal, né? É verdade. Daí chega ali no climatério e fala, meu Deus, eu tô muito seca. Exatamente. É o oposto, né? Verdade. Então é importante a gente ter essa noção de saúde genital. Certo. Bem, doutora Gabriela, eu acho que a gente já falou bastante, né? Nunca é o suficiente em se tratando de saúde íntima, de menopausa, sempre tem mais. Mas eu vou esperar você numa outra oportunidade para a gente continuar falando mais ainda sobre essa saúde íntima da mulher. Inclusive, eu vou te esperar na próxima semana no nosso podcast, né? Que a gente combinou para falar sobre aquela cirurgia íntima, né, que você faz. Então, eu te aguardo na próxima semana. E sobre menopausa,
fiquem ligados que sempre vai ter alguma coisa que toda mulher quer saber. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada pelo Foi um convite. prazer poder Prazer é conversar meu. com você e levar para os nossos seguidores aí um pouquinho mais de informação sobre o bicho-papão. Exatamente. Boa noite. Boa noite e até mais. Até.